Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. À medida que você encontrou ou encontrar, por gentileza, se puder ficar de pé, só são 12 versos. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Senhor, nós queremos te bendizer por essa noite, por esse dia na realidade. Agradecer a ti por mais uma oportunidade de estar diante da tua igreja para compartilhar da tua palavra. Que nessa noite, pela tua infinita graça, bondade, tu possa falar mais uma vez ao nosso coração. Nós te pedimos isso mais uma vez. Já foi orado nesse sentido, mas nós oramos novamente. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, o livro dos Salmos, ele é uma coletânea de poemas. Eu não sei se você sabe, mas o livro dos Salmos, ele foi o livro que mais demorou a ser escrito, porque ele durou algo em torno de 1000 anos para ser totalmente compilado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um salmo como o Salmo de número 90, que foi escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo, e você tem o Salmo de número 126, que é um salmo pós-cativeiro babilônico. Então, o livro dos Salmos, ele levou algo em torno de 1000 anos para ser escrito. E ele é uma coleção de poemas de diversos autores. Moisés, Davi, os filhos de Corá, Salomão, entre outros autores sagrados que, inspirados por Deus, compuseram esses salmos. O salmo que nós acabamos de ler, há divergência sobre a sua autoria. Nós não sabemos com precisão quem é o autor desse salmo. Aí na sua Bíblia pode, como na minha também, atribui a autoria dele aos filhos de Corá. Mas há divergências no meio de nossos doutrinadores acerca disso. A exemplo disso, por exemplo, Lutero e Calvino atribuem esse salmo, a autoria desse salmo, ao rei Davi, quando mesmo fugia de Absalão, sentindo grandes saudades dos átrios do Senhor. Mas outros comentaristas, eles atribuem a autoria desse salmo aos filhos de Corá. E se você considerar que foram os filhos de Corá que escreveu esse salmo, você tem que lembrar, por exemplo, que o pai deles, Corá, liderou uma rebelião contra Moisés. Isso está lá escrito no livro de Números, capítulo 16. E desde já tem uma lição para nós, se nós considerarmos ou levarmos em conta que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Por que eu digo que tem uma lição já para nós, já nessa breve introdução? Porque os filhos, eles não pagarão pelos pecados dos seus pais.
Embora Corá se rebelou contra Deus, os filhos de Corá continuaram servindo ao Senhor com integridade. Eu sei que alguns salmos eles são mais conhecidos do que outros. Exemplo, o Salmo 23, no meu entender, ele é o mais popular. No meu entender, o Salmo 103, ele é o mais alegre. O Salmo 119, ele é o salmo mais experimental. O Salmo 51, ele é o salmo mais sentimental. Mas este salmo que nós acabamos de ler é o mais doce. Ele é aquele salmo que nós podemos chamar o salmo de paz. Spurgeon o chamavam de a pérola dos salmos. A pérola dos salmos. Esse salmo, irmãos, ele tem algumas lições para nós. Eu acredito que ele mostra a importância da casa de Deus. Ele mostra para o seu leitor a importância, irmãos, da igreja, para os crentes. Ele mostra a importância do culto, da adoração e da comunhão nas nossas vidas que somos cristãos. Como isso é importante. E eu chamo inicialmente a sua atenção para o verso 1 e a parte A do verso 2. Nós vamos reler nessa noite. Diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Parte A do verso 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Do verso 1 ao verso 4, nós vamos ler e vamos dividir esse salmo em algumas verdades. E a primeira verdade do salmo 1 ao verso 4 é o seguinte: o intenso desejo do adorador em ter comunhão com Deus. O intenso desejo do adorador em ter comunhão com Deus. O verso 1 e o verso 2, a parte A, me veio uma pergunta à mente. Eu gostaria de lhe fazer essa pergunta nessa noite. Por que você ama a casa de Deus? O que você encontra em vir aqui, na igreja do Senhor? Por que você vem a um lugar como esse? Por que será? O que fica claro aqui, nesses primeiros 4 versos, o que fica muito claro para mim, já no início desse salmo, é que o salmista demonstra que o culto não era algo secundário na vida dele. Ele tinha saudade dos átrios do Senhor. Ele tinha saudade de estar no tabernáculo. Ele tinha saudade de estar no templo do Senhor. Era agradável para ele ir para reuniões públicas, onde ele podia encontrar pessoas que compartilhavam da mesma fé que ele. Ele tinha saudade disso. Eu vou tentar responder essa pergunta que eu fiz inicialmente a vocês. Por que você ama a casa de Deus? Eu enumero pelo menos 3 razões. Primeira, porque aqui deve ser e é um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de intimidade com Deus. Eu creio que prioritariamente, nenhum de nós estamos aqui por causa, queridos, de uma necessidade que você tem. Eu creio, queridos, que você não veio aqui prioritariamente buscar uma bênção, de maneira alguma. Mas nós estamos aqui nessa noite para oferecer ao nosso Deus um culto racional. Nós estamos aqui nessa noite para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, faz de mim, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Essa é a razão de nós estarmos aqui, nos dispor a servir a Deus sem reservas. O salmista tinha saudade de um lugar como esse. E a primeira razão era essa. Segunda razão, por que a gente vem aqui? Porque a casa de Deus, a igreja do Senhor, é um lugar de instrução, é um lugar de exortação, é um lugar de ensinamento. Nós viemos aqui nessa noite, creio eu, para sermos instruídos. Aqui deve ser e é um lugar de ensino, um lugar de edificação. A casa de Deus não é lugar de entretenimento. Nós não vemos aqui buscar autoajuda, porque nós somos na realidade fracos. A ajuda de nós vem de cima, vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há variação. Nós estamos aqui para sermos instruídos. Você vem aqui, queridos, eu creio, para que através da Escritura, Deus usando um simples mortal, mais uma vez, possa falar com você. E é isso que Deus está falando nessa noite, fazendo nessa noite.
falando com você. Essa é a segunda expectativa de estarmos aqui. A igreja, ela é um lugar de instrução, de edificação. Me permita um parêntese aqui. Você lembra do Salmo 73 de Asaf? O Salmo 73 de Asaf foi escrito em meio às crises de saúde que ele teve, em meio às suas crises financeiras, em meio às suas crises existenciais. Ele escreveu esse salmo inicialmente assim. Ele começa a pensar que a mão de Deus só pesava sobre ele, que só ele passava por lutas, que só ele passava por batalhas financeiras, por problemas de saúde. Ele começou a ver a vida do ímpio, e parecia que o ímpio não adoecia, parecia que o ímpio não tinha nenhum problema, parecia que tudo que ele tocava virava ouro. Isso começou, irmãos, a trazer tristeza ao coração de Asaf. Mas o que me chama a atenção no Salmo 73 é que a partir do momento que ele vai à casa de Deus, verso de número 17 do Salmo 73, os seus olhos foram abertos, suas dúvidas foram dissipadas, os medos foram superados. É para isso que serve a casa de Deus, para lhe dar prioridade certa na sua vida, para dar direção certa na sua vida, para que você faça escolhas certas e para que você entenda que você é amado pela pessoa mais importante do mundo, a qual você pode chamar de pai. É para isso que existe a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, porque a gente vem a um lugar como esse? Porque ele é um lugar de santa comunhão. Você está me entendendo? Aqui é um lugar de santa comunhão. Essa é a razão que a gente vem aqui. Perceba, irmãos, que como a igreja é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada de fé. Você vem aqui, você tem um encontro com Deus, através da exposição pública da palavra do Senhor. Você vem aqui, você tem um encontro com você mesmo. Você começa a ver o que é precioso e aquilo que pode ser descartado na sua vida, porque a palavra faz isso em nós. Mas também você vem a um lugar como esse, para reencontrar seus irmãos. Pessoas que estão passando lutas talvez piores do que as suas, mas continuam aqui, mas continuam louvando ao Senhor, mas estão juntas com você. Pessoas que podem lhe ouvir, pessoas que podem lhe edificar, pessoas que podem te dar um conselho, podem emprestar os seus ouvidos para te ouvir. Como esse lugar, irmãos, ele é importante. Você receber um abraço, você receber um aperto de mão, você receber a paz do Senhor de alguém. Irmãos, isso é fundamental para todos nós. Nós não caminharemos sozinhos, nós não temos ministérios solos, nós precisamos de pessoas. É bem verdade, já foi nos dito aqui, que nós precisamos de Deus, é verdade, mas pessoas também precisam de pessoas. E como isso é importante? Você ter alguém que compartilha da sua mesma fé, que possui os seus mesmos valores, isso é importante demais. E que principalmente crê no mesmo Deus que você crê. A gente vem aqui por essas três razões, penso eu. Mas em segundo lugar, a parte B do verso 2. Olha o que o salmista está dizendo. A parte B do verso 2. Ele diz o seguinte: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Por que você vem aqui? Não é apenas uma questão de espaço geográfico. Você não vem aqui, irmãos, porque a igreja tem ar-condicionado. Não é por isso. Você não vem aqui porque o ambiente é simplesmente agradável. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo aqui que o seu coração e a sua carne exulta pelo Deus vivo. A gente está aqui nesse lugar porque nós acreditamos que Deus habita aqui conosco. O Espírito Santo ministra sobre a nossa vida aqui nesse lugar. O Espírito Santo faz morada sobre a nossa vida. Ele nos reúne aqui para nos conduzir segundo a verdade. A gente vem aqui não atrás de um Deus morto. A gente está aqui, irmãos, em busca do Deus vivo. A expectativa sua, creio eu, ao entrar por aquelas portas é a seguinte: Senhor, fala comigo. Senhor, enche meu coração da tua palavra. Eu preciso da tua verdade, Senhor.
eu preciso te ouvir. Essa é a santa expectativa que nós entramos por essas portas aqui. O salmista sabia disso, e ele dizia: meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que é o Deus vivo? Ele vai falar algumas coisas aqui nesse salmo. Ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que controla tudo. Ele é, meus irmãos, o Deus vivo. Ele é o autor da vida. Ele é o autoexistente. É esse Deus que nós servimos. E mais, Ele é o meu rei. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu venho aqui me encontrar com aquele que comanda sobre a minha vida. Não existe áreas na minha vida que Ele não tenha a primeira palavra, que Ele não tenha o primeiro lugar. É essa a expectativa que você vem a esse lugar? Verso 3 e verso 4. Olha que interessante, verso 3 e verso 4. Como é bom ter comunhão com esse Deus. Olha o que ele diz. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Algumas versões dizem o seguinte: e eu, onde acolho os teus filhotes, né? E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Você vem a esse lugar com aquela santa expectativa que eu falei, de se encontrar com Deus. E quando você chega a um lugar como esse, o que é que você encontra? O salmista vai nos responder. Ele usa aqui uma figura de linguagem, né? Verso 3 e verso 3. Ele diz que o pardal, ele encontrou casa. Qual era a ideia do salmista? No templo ou no tabernáculo, alguns pássaros que faziam ninho lá, não podiam ser enxotados daquele lugar. Então, para o pardal e para as andorinhas que faziam ninho no tabernáculo, por exemplo, podiam criar seus filhotes pacificamente. Ninguém iria incomodá-los ali. Ele usa esse exemplo para nós. Ele diz que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que aprendemos aqui? Você já foi criança? Hoje não pode mais, né? Mas quando você era criança, você criava golado, você criava papa-capim, você criava canário, não era? Você criava pinta-silva, tudo no mundo. Hoje não pode, né? Amém. Você já criou um pardal? Já criou um pardal? Já comeu pardal? Um ensopado de pardal, já comeu? Ninguém quer. Quanto vale um pardal na Feira da Prata? Hoje não pode mais vender. Mas pegue alguns pardais e vá vender na Feira da Prata. Quanto você vai conseguir? 0. Porque o pardal, ele é um pássaro desprezível. Interessante, já a andorinha é uma árvore migratória. Ela anda constantemente em bandos. O que é que o salmista está dizendo aqui? Que aqui, num lugar como esse, nós passamos a ser importantes. Em que sentido? Vistos, amados. Pode ser que o mundo não lhe dê nenhum valor. Pode ser que sua família, seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus irmãos, ninguém lhe valorize. E você chega num lugar como esse, você descobre o seu verdadeiro valor. Não que você seja a pessoa mais importante do mundo, mas que hoje você pode ser chamado, se você é cristão, de filho, de amado. Entender que a pessoa mais bendita do mundo desceu a esse lugar para morrer no teu lugar e você poder ter a vida eterna. Você pode não ter valor algum como um pardal para os outros, mas para o Deus que habita aqui, para o Deus vivo, para o Deus que nós aprendemos a chamar de Rei, de Senhor dos exércitos, esse ser tão divino, tão glorioso, te ama. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa graciosa. A casa de Deus, assim como os pássaros tinham lá no tabernáculo, oferece segurança, né? E eu tenho algo para lhe dizer aqui nessa noite. É num lugar como esse, irmãos, que nós não encontramos apenas salvação, entre aspas, né? Encontramos salvação, sim, mas encontramos também segurança para a nossa família. Pais e mães que estão aqui nessa noite,
Não existe lugar melhor de você criar seus filhos que não seja a presença do Senhor. É num lugar como esse, onde sua família é criada segura. É num lugar como esse, onde seus filhos também podem ser edificados. É num lugar como esse, como marido e como mulher, que nós aprendemos e podemos aprender sim os nossos reais papéis. Como traz segurança à casa de Deus? Como traz segurança à casa de Deus? Louvado seja o nome do Senhor por isso. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Mas no verso 3 ele faz outra afirmação que a gente encontra aqui. Interessante que ele usa o termo altares, né? E não altar. Por que será? No tabernáculo, como no templo, existiam 2 altares. O primeiro altar era o altar de bronze. O segundo altar era o altar de ouro. No altar de bronze, era onde os animais, por exemplo, os bodes, os carneiros, eram imolados, eram mortos, e seus sangues eram derramados ali. O que significa? Que no altar de bronze, onde o cordeiro era imolado, ali o pecado era julgado. O que é que eu aprendo aqui? Quando você entra num lugar como esse, você começa a entender verdadeiramente quem você é. Você começa a entender que você nasceu em pecado. E que você precisa desesperadamente de um Salvador. E aqui num lugar como esse, lhes é dito, que um cordeiro foi sacrificado por você. O Cordeiro de Deus, que João Batista apontou, que tira o pecado do mundo. Quando você entra aqui, você, através das Escrituras, através do pregador, você começa a entender que alguém morreu no teu lugar. E que todos os teus pecados, os passados, os presentes, até os futuros, já foram perdoados. Houve redenção na tua vida. Nós encontramos aonde, irmãos? Na casa de Deus, na presença dele, a redenção. Que coisa maravilhosa. Mas não só isso. Assim como no tabernáculo, nós encontramos aqui, entre aspas, o altar de ouro. Interessante, aliás, o altar de ouro era o altar do incenso. Interessante que nesse altar, o fogo jamais poderia se acalmar. Sempre estava aceso o fogo do altar do incenso. E o que isso significa para nós? Representava as nossas orações. Você entende? Eu não sei se você tem esse desejo. Talvez você já tentou fazer uma ligação para o nosso prefeito. Talvez você já tentou falar com o nosso governador. Não sei se você tem estômago, mas talvez você já tentou falar com o nosso presidente. Né? Vai ser muito difícil. Até um vereador, para você falar com ele, é muito difícil. Mas quando você dobra seus joelhos aqui e eleva as suas orações aos céus, o seu Pai lhe escuta. Através de um intermediário chamado Jesus Cristo. E mesmo quando você não sabe orar como convém, Ele conserta as tuas orações. Às vezes você recebe um sim, às vezes você recebe um não, às vezes você recebe um tá brincando, não vou te responder dessa maneira, mas Ele nunca te deixará sem resposta. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, louvado seja Deus por isso. Guarda uma coisa na sua mente, suas orações sempre serão respondidas. Pastor, e se não for, se você passar 40 anos orando por uma causa e não vier a resposta, valeu a pena, porque você passou 40 anos na presença daquele que podia resolver. Louvado seja Deus por isso. Verso 4, olha o que diz o verso 4. Bem-aventurados, ou seja, como é feliz, ou felicíssimo, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Meus irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu tenho um amigo que ele sempre coloca nas redes sociais o seguinte: só vitória.
Eu invejo aquele cara, né? Porque só vitória, a vida dele parece que nunca tem um problema. Só posta isso, só vitória. Quando eu olho para isso aqui, né? O verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, e com a continuidade do salmo, que a gente vai expor daqui a pouco, a gente vê que a vida não é bem assim. Por que eu estou dizendo isso? Que ser humano tem a vida sempre no monte e nunca no vale? Isto é, quem vive só dias ensolarados e nunca enfrenta uma tempestade? Meus irmãos, quem de nós que estamos aqui, que a gente não vive o dia mal? Aquele dia que você se pergunta, para que eu acordei? Poderia nem ter acordado. Aquele dia, irmãos, que parece tudo negro. O céu está cinzento, o dia se mostra cinzento, parece que nada está fluindo. Quem aqui não tem um dia assim? Muitas vezes em nossa vida, o louvor não será por causa da vitória, mas no meio da luta. Lembra do rei Josafá? Lembra do rei Josafá? Um exército arrodeou todo o seu exército, e ele não tinha o que fazer. O que Deus mandou que ele fizesse? Coloca o louvor à frente, pega as armas, mas através apenas do cântico, irmãos, Deus deu vitória ao seu povo. O que é que eu aprendo aqui? Há lutas que nós não temos o que fazer, há situações que nós não temos como resolver, e compete-nos apenas uma coisa: adorar e aguardar o que o Senhor irá fazer. No meio da luta, nós que somos cristãos, nós podemos dizer como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu não vou deixar de ser crente por isso. Oh, irmãos, como é feliz os que habitam na casa do Senhor, louvam-te perpetuamente, independente do que esteja vivendo. Pense comigo aqui nessa noite. Se o evangelho não tivesse lhe alcançado, você estava aqui? Estava não, meu irmão. Imagine onde você estava agora, nesse exato momento. Imagine onde estaria a tua família. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse te chamado, se o rei não tivesse te chamado, se a palavra não tivesse sido exposta, se a tua situação de pecador não tivesse sido exposta para ti, se você não entendesse que você precisava de um Salvador, e que esse Salvador lhe acolheu nos seus braços, onde você estaria? Eu não sabia onde eu estaria. Talvez nem vivo mais. Talvez nem vivo mais. Verso 5 ao verso 7. E aqui está uma coisa difícil da gente fazer, mas devemos fazer. Nós vamos à casa de Deus, apesar das dificuldades. Nós vamos à casa de Deus, apesar das dificuldades. Olha o verso 5 até o verso 7. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A gente tem que vir à casa de Deus, apesar das dificuldades. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso de número 6, quando o salmista diz: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque nas regiões áridas da Judéia, haviam árvores e arbustos, né, que eram chamados de balsameiras choronas, ou álamos. Interessante que essas árvores, elas destilavam água do seu caule. Era como se elas estivessem chorando. E esse vale árido aqui é o nome dado, simbolicamente, naquela situação difícil que nós enfrentamos. Esse vale árido ou vale de Baca, em outras versões, realmente existia.
E era um vale constituído por essas árvores, né? Chamada álamos, árvores que choravam. E ele usa a figura dessa árvore para dizer o seguinte, que é o nome dado à situação difícil, onde não parece mais haver esperança, onde nós nos sentimos desamparados. É aquela situação onde você se encontra no fundo do poço. É isso que ele está dizendo assim, mesmo quando nós estamos no fundo do poço, mesmo quando o nosso casamento está mal, mesmo quando as nossas finanças não estão bem, mesmo quando os nossos filhos estão vivendo crises. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, dedicou-se tanto a um filho, criou ele com um propósito, e hoje esse menino, essa menina que você criou com tanto esmero, passou tantas noites em claro, tentou dar a melhor instrução a ele, ensinou os caminhos do Senhor a ele, e ele está te dando trabalho. É o vale árido, é o poço do desespero. Isso tem tirado teu sono, isso tem tirado a tua paz, isso tem feito com que você questionasse: Senhor, onde é que tu estás? Quem sabe você entrou aqui dessa maneira. A pergunta a ser feita e respondida nessa noite é o seguinte: como atravessar esses vales? O salmista nos ensina, irmãos. Olhe para o verso 5, a parte A. Ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Queridos, nós temos fraquezas, nós somos frágeis, nós temos fraquezas físicas, morais, emocionais, nós temos fraquezas espirituais, nós somos fracos. Essa é a grande realidade. Só Deus que pode nos dar força para querer. Só Deus que pode nos dar força para obedecer. Só Deus que pode nos dar força para sofrer. Se dependesse de nós, da nossa força, meus irmãos, nós já teríamos sucumbido. Mas entenda uma coisa aqui nessa noite: a nossa suficiência vem do Senhor. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que o quê? Que me fortalece. Eu posso passar por privações, eu posso ter em abundância, mas uma coisa eu sei: eu tudo posso naquele que me fortalece. Me fortalece. Deus é a sua força. Quero dizer a você que está aqui nessa noite: Deus não desistiu da tua família, Deus não desistiu da tua casa, Deus não desistiu de você. O Senhor é a nossa força. A minha força, bem-aventurado é aquele cuja força, Senhor, está em ti. Qual é o vale que você tem passado? Segunda, verso 5 e verso B. Como enfrentar esses vales? Verso 5, a parte B, por gentileza. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Oh, meu irmão. No meio de um vale, no meio de um desespero, no meio de um poço de desespero, como é que a gente pode cantar? No meio de um vale, irmãos, como é que você ainda continua vindo a um lugar como esse? Algumas pessoas vão dizer a você que você é um lunático. Algumas pessoas vão dizer a você que você é um alienado ou alienada. Algumas pessoas vão dizer para você que você é louco. É alguém que levou uma lavagem cerebral. Mas o que é que o salmista está dizendo? Quando eu e você passamos por um vale árido, os nossos pés podem estar num vale, mas o nosso coração está em paz. Você está me entendendo? Eu sei que é difícil dizer para você que está num vale árido hoje. Os teus pés estão num vale, tudo está desmoronando talvez na sua vida. Mas a palavra do Senhor para a sua vida é o seguinte: deixa teu coração ficar em paz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Há vale nos seus pés, mas há planície no seu coração. Porque a força não vem de você, a força vem daquele que te chamou. Há guerra agora na tua vida, mas tem que ter paz na tua alma, porque a força nunca vem de nós, a força vem do alto, e Ele não nos abandona. Você quer um exemplo disso? Como é que Paulo e Silas, irmãos, presos, açoitados em Filipos, conseguiam louvar ao Senhor? Orar e louvar ao Senhor.
Os pés daqueles homens estavam no vale, leia-se, numa prisão, mas o coração daqueles homens estavam em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Você pode ficar em paz? Deus pode transformar esse vale num manancial. É isso que o salmista está dizendo aqui. É isso que o salmista está dizendo aqui. Verso 6. Quando passa pelo vale árido, faz dele o quê? Um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Meus irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós chamamos de Rei, que chamamos de Senhor dos Exércitos, Ele não transforma apenas sentimentos. Deus transforma situações. Se desespere não, Na tua família, tu que serve ao Senhor, quem tem a última palavra sempre é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Verso 7, verso de número 7. Olha o que ele diz. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Oh, meus irmãos. Seja sincero. Tem momento na vida da gente que a gente não tem vontade de estar aqui. Há situações adversas na nossa vida. Há vales áridos, há vale de lágrimas, há poço de desespero, que a gente não sente a menor vontade de vir aqui. Mas mesmo assim a gente vem, É o que o salmista está dizendo aqui, vão indo de força em força. A força não é nossa. Por que eu digo isso? Guarde uma coisa aqui, você que congrega conosco aqui. Isso não é para os visitantes, entenda. Você que congrega conosco aqui. A igreja não é lugar de visitas. A igreja é lugar de obras. Deus não lhe chamou, você que congrega na igreja, o Brasil para Cristo do Médici, para fazer números. Deus lhe chamou para fazer discípulo. Você tem que se envolver com alguma coisa, meu irmão. Você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Deus não lhe chamou para ser um inerte, um simples ouvidor de sermão, não. Deus te chamou para multiplicar. A igreja não é lugar de visita para você, é lugar de visita para os visitantes. A igreja é lugar de obras. A realidade é essa. Vamos de força em força. Sabe por que eu estou dizendo isso? O que é que o salmista está dizendo? Todo dia Deus nos enche. Todo dia Deus nos capacita. Todo dia Deus nos fortalece. Essa é a grande realidade. Essa força não vem de nós. Meus irmãos, eu pensava em ser tudo na minha vida. Até ponta esquerda do 13. Mas eu jamais pensei em ser pastor. Jamais passou pela minha mente. Eu pensava em tudo, ser soldado do exército, ser engenheiro, casar com Ritinho eu não pensava, mas casei também. Ser jogador de futebol, tudo que você, mas pastor. Eu não me via num púlpito, jamais, irmão. De força em força. É Deus quem capacita, você. Olha o que ele diz ainda no verso 7. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, meu irmão. Nenhum de nós seremos largados para trás. Você não será largado pelo caminho. O caído que está na tua casa vai ser levantado. Ninguém ficará pelo caminho. Ninguém ficará pelo caminho. Ninguém será largado pelo caminho. Por quê? Filipenses 1,6. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus não perderá nenhuma de suas ovelhas. Você não ficará pelo caminho. Nós não ficaremos pelo caminho. Sabe por quê? O nosso destino é o céu. Vão de força em força até chegar em Sião. Tem dia que a gente vai correndo. Tem dia, irmão, que nós estamos na velocidade de um supersônico. Tem dia que nós somos um Fiat 147. Lembra dele? Tem dia que nós estamos de bicicleta. Tem dia que nós estamos nos arrastando. Mas o importante é que a gente vai comparecer diante de Sião. Vamos concluir? Verso 8.
até o verso de número 12. Qual era o entendimento do salmista? Que entendimento o salmista expressa sobre Deus? Verso 8 ao verso 12. Ele vinha à casa do Senhor, tinha desejo de estar aqui, mas ele conhecia muito bem o Senhor. Olha o que diz o verso 8 ao 12. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Vamos parar um pouquinho aqui no 8 e no 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Irmãos, você vem aqui, você sabe de quem você está falando? Você sabe expressar a fé em quem você diz expressar? O que o salmista está declarando aqui do 8 ao 12, ele está expressando o seu entendimento sobre Deus. Quem era Deus para ele? Ele diz em primeiro lugar que ele era o Senhor Deus dos exércitos. O salmista sabia de quem estava falando. Ele não desprezava a grandeza de Deus. Oh, meus irmãos, sabe o que eu estou dizendo a você aqui? O Senhor dos exércitos mede as águas na concha da sua mão. Você está dimensionando o tamanho do seu Deus? Aquele que tem o controle da tua vida. Irmãos, imagine um mar só. Cabe na palma da mão de Deus. Olha a grandeza desse Deus. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as igrejas, as estrelas pelo firmamento e conhece cada uma pelo seu nome. É esse o nosso Deus. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Você imagine um ser que sabe exatamente quantas toneladas, quantos quilos, quantas gramas possui o Monte Everest. Todos os montes do mundo, ele pesa, irmãos, em balança de precisão. Esse é o nosso Deus. Ele diz, esse é o Senhor dos exércitos. É a esse Deus que eu sirvo. É a esse Deus que eu vou buscar. Mas uma coisa me chamou muito a atenção no verso 8. Quando ele diz o seguinte, ouve-me, ó Deus de Jacó. Por que não de Abraão, de Isaac e de Jacó? E por que, ó Deus de Jacó? É bem verdade que ele já disse que Deus é grandioso, que Deus é soberano, na parte A do verso 8. Quando ele se relaciona a Jacó, ele está nos lembrando que ele é um Deus que fez aliança com o seu povo. Por isso ele te escuta. Existe uma aliança de Deus para com o seu povo, por isso ele nos escuta. Mas há um fato interessante aqui. Você concorda, eu acho que você concorda comigo, que não houve um personagem bíblico mais complicado do que Jacó? Meus irmãos, como Jacó era complicado. Mas apesar de Jacó, Deus cuidou dele. O que é que eu aprendo aqui? Apesar de mim, apesar de você, apesar de nossas carências, de nossas falhas, de nossas debilidades, Deus tem cuidado de nós. Apesar de toda nossa complicação, é assim conosco também, irmãos. Deus cuida de nós. Deus cuida de você, apesar de você. Por que Deus de Jacó? Porque Deus teve que ser paciente com Jacó. Você concorda comigo que Deus tem que exercer todo dia paciência com você? Comigo também. Você concorda comigo que assim como Jacó, Deus foi misericordioso com ele e com você? Você concorda comigo, irmãos, que Ele sabe cuidar de nós? Claro que sim. Meus irmãos, por que Jacó? Eu não sei se você sabe disso. Nenhum personagem bíblico é mais citado nas Escrituras do que Jacó. Nenhum personagem bíblico, na minha opinião, foi tão trabalhoso quanto Jacó. Mas da família de Jacó, Judá, né? Veio quem? Veio o Messias. Notinha de rodapé para você. Sabe com quantos anos Jacó saiu da barra da saia da mãe? Com 70. Passou 70 anos dando trabalho dentro de casa. Eu achei que eu me converti velho, mas quando eu olhei para Jacó, eu vi que eu me converti novo demais.
Quando ele foi para o Vale de Jaboque, sabe quantos anos ele tinha? 97. 97 anos. Deus tendo paciência, misericórdia. Exercendo, irmãos, misericórdia. Paciência com Jacó. É assim com você também. O Deus de Jacó é o seu Deus. Ele cuida de você. Apesar de você. Se dependesse de mérito nosso. Toda vez que você falhar por um acidente, lembre-se disso. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Rony. Ele é o Deus de Elaine. Ele é o Deus da irmã Graça Aires. Ele é o Deus de Márcia. Ele é o Deus de Alisson. Ele é o Deus de Silvio. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus de Jacó. Ele tem paciência demais com a gente. Verso 10 em diante a gente vai terminar. Olha o que ele diz. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Onde está o seu prazer? Onde está o nosso prazer? Meus irmãos, muita gente paga, muita gente viaja, muita gente vai longe para se entregar nas tendas da perversidade. Não é? Isso é uma realidade. Aqui no verso 10, ele compara 2 lugares diferentes. Primeiro, as tendas da perversidade. Você sabe o que é isso? São onde nossos jovens, infelizmente, quando eu digo nossos, da nossa comunidade, né? Tem se entregado. Uma coisa interessante, irmãos. No período da festa junina, eu vinha sempre deixar aqui, Ritinha aqui na segunda-feira, logo cedinho. E quando a gente entrava aqui na Juscelino Kubitschek, era em torno de 7h30 da manhã. E a gente encontrava muitos jovens em grupos. Todos vindo do Parque do Povo. Sandália nas mãos, descabeladas, olheiras, algumas sentadas nessa avenida vomitando, desculpe o termo. São pessoas que com certeza jogaram baldes de desejo dentro do seu coração, mas voltaram para casa insatisfeitas. São as tendas da perversidade. Interessante que o salmista diz o seguinte: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é 1000 vezes melhor você ser um simples porteiro da igreja, que não é demérito para ninguém, do que você ser o homem mais rico do mundo, mas viver nas tendas da perversidade. É muito melhor para qualquer um de nós ser um João ninguém dentro da igreja, nos átrios do Senhor, do que a pessoa mais importante nas tendas da perversidade. Ele diz: eu prefiro, Senhor, estar em tua presença do que não estar. Verso 11 e 12 a gente termina. Porque o Senhor é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ô meus irmãos, não há vida sem luz. Se você pegar uma semente e colocá-la debaixo da terra, ela não germina se não tiver sol. O salmista está dizendo isso aqui, que é o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, que dá sentido à nossa vida. Deus é a fonte da vida, né? E assim como o sol, é o sol quando ilumina, né? Que mostra o caminho, Ele é a luz. Você tem seguido quem? Eu quero dizer aqui para você, aqui nessa noite, você que está me ouvindo, talvez me acompanhando de forma remota, se você é cristão, você está seguindo o caminho mais seguro. Esse caminho não é que ele não vá dar em nada, pelo contrário, esse caminho tem nome, chama-se Jesus Cristo. Ele nos levará à eternidade. O caminho dele é luz. Aí você pode estar dizendo: mas pastor, a luz clareia também os meus pecados. É verdade, mas o salmista diz aqui que ao mesmo tempo que ele é luz, ele também é escudo. Se a luz ilumina os seus pecados, o escudo, que é Deus também,
encobre teus pecados através do sangue de Jesus. Nele nós somos perdoados. Louvado seja Deus por isso. Gracioso seja o nome do nosso Deus por isso. Meus irmãos, você é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados, isso é maravilhoso demais. Tem crente que não se alegra. Irmãos, há um pregador que dizia o seguinte: como é difícil fazer o crente se alegrar. Porque o crente ele se alegra quando compra uma casa nova, quando compra um apartamento novo, quando muda de emprego, quando vai para um salário melhor, quando compra um carro novo. Mas quando ele escuta que todos os seus pecados são perdoados, isso já não mexe mais com ele. Já não alegra mais ele. Já não enche mais o coração dele. O salmista está dizendo aqui que o nosso Deus é sol e escudo. Enquanto você estiver aqui, Ele vai conceder a você graça. Mas Ele diz também que Ele vai dar a você o quê? Glória. Nós vivemos hoje pela graça do Senhor. É bem verdade. Hoje nós vivemos no reino da graça. Mas um dia, nós habitaremos no reino da glória. O veremos como Ele é. Queridos, você não tem expectativa de conhecer Jesus, não? Vê-lo como Ele é. Como será o céu? Não existe essa santa expectativa em você, não? Deveria existir. Hoje nós vivemos no reino da graça, mas um dia nós viveremos eternamente no reino da glória. Verso 12, encerrando. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Para o mundo, felicidade está às vezes em dinheiro, em beleza, em cultura. Eu gostaria de dizer a você que muitas pessoas conquistam tudo isso, mas não são felizes. Mas não são felizes. Feliz é aquele homem, aquela mulher, que confia nesse Deus que foi pregado aqui nessa noite. O Senhor dos exércitos, o Deus meu, o Rei meu. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Senhor, reaviva o nosso amor pela igreja. Senhor, reaviva o nosso amor por ti. Por ti, Senhor. Que você sempre entre aqui nesse lugar, meu irmão, meus irmãos, na santa expectativa de ouvir o Senhor, de encontrar-se com Ele, de ter comunhão com os santos e verdadeiramente a cada dia conhecer esse Deus que você pode chamá-lo de Senhor dos exércitos, de Rei meu e de Deus meu. Que Deus abençoe vocês nessa noite, em nome de Jesus.